né? Quem ganha? Em quem você apostaria um dinheiro? Aí o cara ia falar assim, pô, vou botar no Bahia. Por quê? Porque o cara vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e falar assim, porra, vou botar num time que tá mais alto na tabela. O time aqui tá caindo. Mas quem conhece futebol a fundo sabe que não é assim que funciona em Bavi, não é assim que funciona em Grenal, não é assim que funciona em Flamengo e Vasco. Não é assim que funciona. Tá bom? E hoje é um dia muito especial pro torcedor do Náutico, cara. Depois de muito tempo, o time comandado pelo Hélio dos Anjos subiu para a Série B do campeonato. Foi com emoção até o final. Teve um pênalti marcado no último minuto, mas foi anulado pelo Bandeirinha. O Náutico voltou à Série B, cara. E aí fez a sua parte, né? E no derby lá de Campinas, a Ponte Preta venceu a equipe do Guarani. Enfim, como o Ponte Pretano deve estar feliz hoje, né, cara? O Ponte Pretano deve estar muito feliz hoje, porque falou assim, porra, além da gente subir, além da gente se classificar, além da gente voltar, né, a gente não deixou o Guarani voltar. Então, assim, porra, foi espetáculo. Ainda botou um time do Nordeste, o Náutico. Então, parabéns ao Náutico. Parabéns aí ao Hélio dos Anjos. Eu tive o prazer imenso de passar um tempo em Recife e poder conhecer também a grandiosidade do que é a torcida do Náutico. Quando eu fui lá no estádio, infelizmente eu não pude acompanhar nenhum jogo, porque estava em obras, né? O estádio. Voltou há pouco tempo agora a ter jogos lá de futebol, mas assim como é do Sport, assim como é do Bahia, assim como é do Santa Cruz, é uma torcida muito, muito apaixonada, muito apaixonada. Os Aflitos ficam num bairro ali bem, né, os Aflitos e o estádio do Sport ficam bem localizados ali, né? Não falando que o do Santa Cruz não fique, mas o do Santa Cruz fica um pouco mais numa área menos nobre, vamos dizer assim. Então, parabéns ao Náutico, é muito importante ter clubes do Nordeste novamente voltando. É muito importante ter o Náutico de volta para uma Série B, onde é o lugar dele, né? Eu lembro a Batalha dos Aflitos, porra, entrou para a história aí do futebol. Enfim, meus amigos, parabéns ao Náutico, parabéns ao Hélio dos Anjos. Incrível, interminável Hélio dos Anjos, cara. O interminável Hélio dos Anjos. Inacreditável, tá? Então 2-1 em cima do Brusque, que também tinha, o Brusque tinha possibilidade, né? O Brusque tinha possibilidades também de subir, tá? Enfim, ó, o Hélio dos Anjos, ele botou aqui, ó, o Hélio dos Anjos na entrevista, ele lembrou da dificuldade do Náutico em campanha do acesso, mas disse, ó, fui contratado para isso, tá? O técnico ainda citou que de rendimento, né, da queda de rendimento no quadrangular decisivo e a saída do Marco Antônio, mas ressaltou que as decisões e o trabalho em conjunto com os atletas, e disse o seguinte, ó, não tem treinador bom sem jogador bom, tá? O técnico Hélio dos Anjos, interminável Hélio dos Anjos, é um dos protagonistas do acesso do Santa Cruz aí para a Série B, consolidado após a vitória de 2-1 sobre o Brusque nesse sábado nos Aflitos, e a conquista veio após uma campanha muito boa na primeira fase, mas que sofreu com irregularidade aí no quadrangular decisivo. O Hélio citou na sua entrevista os percalços enfrentados, mas lembrou que foi contratado para isso, para o acesso. Estava preparado para realizar o trabalho junto com os jogadores. Abre aspas aí pro Hélio dos Anjos, ó. Agradecer a todos aqueles que tiveram, acima de tudo, compreensão muito grande do nosso trabalho. Em cima das decisões que tivemos de tomar, muitas vezes não aparecem dentro do campo, são decisões que podem até ser contestadas, mas tem que ser tomada, disse o treinador Hélio dos Anjos, cara. Então, deixa eu só trazer aqui, porque além da equipe do Náutico, teve também a Ponte Preta, né? Náutico, e teve a Ponte Preta, e parece que o novo, deixa eu ver aqui, o São Bernardo também subiu, e o Londrina, tá? Então, as equipes que subiram para a Série B são, no grupo B, né? O Londrina e o São Bernardo, aí ficaram de fora o Floresta e também o Caxias, tá? E no grupo C subiram a Ponte Preta e o Náutico. Ficaram fora o Guarani e ficaram fora também o Brusque, tá? Cara, olha como esse grupo da Ponte Preta aqui do Náutico tava foda. Olha aqui, ó. A Ponte Preta venceu o Guarani, né? Vamos supor que a Ponte Preta não vencesse o Guarani, empatasse. O Guarani ia 8 pontos, ia se igualar em tudo e iria subir
no lugar do Náutico. Se o Guarani empatasse com a Ponte Preta, o Guarani iria subir no lugar do Náutico, porque tem os mesmos jogos, as mesmas vitórias, mas tem um saldo melhor. Né? Então, assim, bastava um empate do Guarani contra a Ponte Preta, que independente disso, da vitória do Náutico, o Guarani iria subir, né, com um empate. Mas a Ponte Preta, porra, não iria querer. Eu acho que pro futebol campinense, eu acho que lá em Campinas é campinense, de Campinas, né? Seria muito bom Ponte Preta e Guarani subindo, mas o torcedor da Ponte Preta, a Ponte Preta nunca iria deixar isso acontecer. E o Brusque, que enfrentou o Náutico, se vence o Náutico, ia a 9 pontos e também se classificaria. Então esse grupo C estava todo embolado. O único que estava tranquilão realmente foi a Ponte Preta, que em 6 jogos venceu 4, estava com 13, estava com 10 pontos, foi a 13 aí com essa vitória. Já do outro lado lá, a classificação foi decidida também no detalhe ali entre o São Bernardo e o Floresta. O Caxias ficou abaixo. Então parabéns aí, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí, ó. Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais. Osmar Margarido, tamo junto, irmão. Um abraço pra você. Tamo juntasso. Vamos lá, mais quem tá com a gente aqui. Suyara, chegou um grupo português, o mesmo que queria adquirir a SAF do Bahia, querendo comprar a Arena Fonte Nova. Agora só quero saber quem vai gerar a renda para que se o Grupo City não deve alugar. Vamos ver. Osmar Margarido, abraço para você, tamo junto, vamos falar de Flamengo já, Osmar Margarido, é o próximo tema aqui. O Jason, bota aqui, ó. Jonas, se existisse um campeonato brasileiro onde tivesse 38 jogos entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo seria campeão com certeza, mas como tem 18 times, o Flamengo vacila e o Palmeiras não. Essa é a grande questão, foi o que eu falei aqui, cara. Foi o que eu falei, o Palmeiras não erra. Tá, o Palmeiras joga no erro dos outros. Essa é a pura realidade, né? Daniel Brito, abraço pra você. Já imaginavam um campeonato brasileiro com Bahia, Sport, Náutico, Fortaleza, Ceará e Vitória? Acho que seria muito impossível. Cara, não é tão impossível não, porque ó, você botou Bahia, Sport, Náutico, Fortaleza, Ceará e Vitória. 6, né? Dos 6 que você citou aí, mano, o único que não tá é o Náutico. Bahia tá na Série A, Sport tá na Série A, Fortaleza tá, Ceará tá e Vitória tá. Né? O Náutico voltando aí pra uma Série B, o próprio Santa Cruz voltando aí pra uma Série C. Cara, o futebol do Nordeste, eu acho que brevemente ele vai estar novamente, já é protagonista, mas a gente vai ter mais protagonismo ainda dentro do campeonato. Tá bom?